igreja, os amigos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Desde já agradeço a oportunidade, a confiança em nós depositada, esta grande oportunidade de falarmos da palavra de Deus. Desejo do nosso coração é que você que entrou aqui triste, saia alegre. Você que veio buscar uma resposta, encontre. Você que nunca sentiu a presença de Deus, possa sentir nesta noite. Amém? Em reverência à palavra de Deus, convido você a abrir a tua Bíblia, João capítulo 5, e ficar em pé. Vamos ler apenas alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9. Se você não tem Bíblia, não precisa ficar se envergonhado. Ouça a leitura da palavra. Ou se tiver alguém por perto, se aproxime para acompanhar a leitura. Diz assim o texto sagrado: Amém? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Curva a tua cabeça só por um momento, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós estamos na tua presença, ó Deus. Temos lido a tua palavra, Senhor. Ó Deus, que a mesma fale de forma poderosa aos nossos corações, ó Deus. Ó Deus, e que alcance cada coração, desde o menor até o maior, ó Deus, possa ser alcançado pelo poder da tua palavra. É a nossa oração, nosso pedido no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Hoje o tempo é rápido, mas graças a Deus por isso, né? O pregador de porão gosta de tempo rápido, porque ele prega pouco, né? É rápido. Queridos, a palavra de Deus nesse texto aqui, para mim, uma das passagens mais interessantes do livro de João. Se você se aprofundar nesse texto, você vai ver que Jesus usa de uma compaixão extraordinária para com aquele homem. E interessante, convido você a imaginar comigo Jesus subindo para Jerusalém, a fim de participar de uma festa. Talvez esta seja a festa da Páscoa, dos tabernáculos. Alguém diz que é uma das festas das peregrinações. Como foi citado aqui no domingo, os judeus gostam de festas. E eles, enquanto estavam celebrando essa festa, Jesus subiu a Jerusalém. Queridos, Jesus subiu para marcar a vida de um homem, para mudar a história da vida de um homem. E o interessante, Jesus o faz de forma extraordinária, como aqui dizemos. E se você aprofundar no texto, você vai ver a essência desse texto. Mostra a ação do Senhor Jesus em forma abundante na vida daquele homem. Betesda, o tanque de Betesda, representava a esperança para aquele povo. Se você observou a leitura do texto, diz que uma multidão jazia ali. Talvez era a única esperança daquele povo. Imagine que isso naquele lugar, com uma multidão de doentes, cegos, coxos, paralíticos. Que lugar triste. Ali estava este homem. Eu estava observando o texto, é a minha idade, eu tenho 38. A minha vida inteira que não esteve paralítico, sofrendo, diz o texto sagrado.
E o que me chama a atenção é que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus observa aquele homem e diz, começa a dialogar com ele, queres ser curado? Uma das frases que me chamou a atenção aqui, irmãos, é que aquele homem estava deitado. Você pode imaginar pela leitura, está bem implícito no texto, que aquele homem já estava vencido. Vencido pelo tempo, vencido pelas tristezas, vencido pela falta de oportunidade, vencido no seu íntimo, o seu eu estava decaído. Ele já não tinha mais forças para lutar, para chegar até o tanque. A sua esperança já havia minguado. Como se diz no dito popular, aquele homem já havia jogado a toalha. Estava deitado, desistiu de chegar até o tanque, porque ele não via mais vitória para a sua vida. Olha ao seu redor nos dias atuais. Quantas pessoas têm vivido assim, deitado, em um certo sentido, tem deixado de lutar. Tem uma campanha na igreja, eu não tenho forças para ir. Olha, vai falar de Jesus lá, tem esperança para você. Para a minha vida não tem mais jeito. Quantas pessoas têm sucumbido diante dos seus problemas, não têm enfrentado, não têm lutado, não têm ido para ser liberto. Por isso tem vivido uma vida sem esperança, tem vivido uma vida na introspectiva, sem uma vida melhor, sem pensar no futuro melhor, sem pensar em realizações. Muitas pessoas, milhares de pessoas têm vivido como esse paralítico. Talvez esse seja a tua condição, mas você entrou nesta noite para ouvir que Jesus está interessado em você, e Ele tem uma solução para a tua vida. Ele não quer que você permaneça deitado no seu lugar, porque o Senhor tem um propósito, tem um plano maravilhoso para a tua vida. Talvez você já ouviu isso muitas vezes, mas saiba que isso é real. Deus tem um plano na sua vida. E aquele homem então estava ali deitado. Jesus chega diante dele. Esta é a primeira situação que eu observei. O homem deitado, desistido. Mas Jesus chega diante dele e fala, queres ser curado? A segunda situação, queridos, está na resposta que esse homem deu a Jesus. Queres ser curado? Senhor, não tenho ninguém. Triste coisa, queridos. É para o homem, para a mulher, não ter ninguém. Esta é, alguém já disse, talvez a frase mais triste do Evangelho, registrado no Evangelho. Um homem que não tem ninguém. Ninguém para compartilhar, ninguém para conversar, ninguém nem mesmo para empurrá-lo dentro do tanque. Solidão. Um mal que atravessa os séculos e tem atingido de forma contundente este século 21. Quantas pessoas, mesmo em meio a multidões, têm vivido solitárias e não conseguem até mesmo dormir por causa da solidão. E por causa da solidão tem atraído doenças, males para a sua vida. Esta era a situação deste homem. Não tinha ninguém. Senhor, eu não tenho ninguém. Talvez este seja o teu caso. Você tem vivido a sua vida e você não tem ninguém para se apoiar, ninguém para te empurrar, para te apoiar, para te levar para frente. Mas saiba que Jesus está interessado em você. Quantas pessoas que eles têm estado dentro da igreja, têm ouvido a palavra, têm cantado, têm até simpatizado com o Evangelho, mas não têm entregado a vida para Jesus, por isso vivem solitários. Não têm experimentado a libertação que há na pessoa de Jesus. E vai atravessando os dias, como se diz por aí, empurrando com a barriga. É tempo de você acordar, tomar uma posição ao lado de Jesus. Porque aqui, queridos, eu notei que Jesus se fez um amigo para com aquele homem. Aquele homem, ninguém estava ali ao seu redor, mas Jesus chega diante dele e começa a conversar com aquele homem. Jesus o valorizou, se mostrou um amigo benevolente para com aquele homem. Jesus faz isso conosco. Seja você quem for. Talvez você entrou aqui nessa noite se considerando a
encontro com Jesus. E se você se encontrar com Jesus nesta noite, uma terça-feira, 8h30 da noite, se você se encontrar com Jesus, a partir do próximo minuto que você encontrar com Jesus, nunca mais a sua vida será a mesma. Porque a vida daquele homem não foi a mesma. Ele já começou a andar, ir para um lado e para o outro, e começou a falar, lá foi ele que me curou. Começou a mostrar Jesus. A vida daquele que conhece a Jesus, ele passa a ter vida. Como o pastor Daniel pregou outro dia aí, você não passa a ser uma lagoa, mas você é um rio. Eu não estava no culto, mas o pastor ele pregou para mim em casa. Um rio que produz. E o Senhor quer que você seja assim. Alguém que produza. Não que fique desistindo da vida, largado, deitado, abandonado. Como diz a letra de uma canção pulando ainda, esperando a morte. Não, tem vida. Quem conhece Jesus tem vida. Há libertação no nome de Jesus. Conheci um homem que gostava de entrar na igreja e sentar no último banco. Ele ouvia a palavra. E quando saía, ele vinha cumprimentar e dizia, essa palavra falou muito ao meu coração. E ele saía feliz. Eu dizia, que homem feliz é este? Certo dia bateu uma curiosidade e fui visitá-lo. Era o inverso. O homem mais triste e solitário que já conheci. Quando eu cheguei na sua casa, ele estava embriagado, sentado num canto, dizendo, a minha vida tem sido assim. Durante os últimos 20 anos da minha vida, a solidão tem me pegado. Nem sequer uma esposa eu tenho conseguido arrumar. Olha a situação da minha casa. Você olhava para os cantos, eram garrafas de bebidas. Você olhava para outras, aquelas músicas melancólicas. Ele dizia, assim vivo eu, nessa tristeza. A situação daquele homem era semelhante ao do paralítico antes de encontrar Jesus. Quando a pessoa encontra com Jesus, há uma diferença na vida. Jesus marca, Jesus transforma. Jesus tira da solidão. Você passa a ter amigos e irmãos, como nós cantamos. Você passa a ter apoio. Nunca mais aquela solidão que te aperta, vai te apertar mais, porque Jesus é contigo. Há um cântico antigo que nós cantávamos aqui, liberta, ó Deus, meu ser. Nós devíamos sempre cantar aquele cântico. Quantos estão com o ser preso e não conseguem sequer cantar o hino de louvor a Deus? Não conseguem sequer orar ao Senhor, porque ainda estão com o ser preso, precisam ser libertos. A libertação da pessoa de Jesus. O paralítico encontrou com Jesus, a sua vida foi marcada, transformada, no momento que ele disse, Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. O primeiro passo é levantar, é tomar uma posição em direção a Jesus. Depois disso, a vida começa a caminhar, você começa a andar. E diga-se de passagem, só anda quem tem vida. Só quem tem vida pode andar, caminhar, progredir, ir para frente, enxergar horizontes. Só quem tem vida, e vida em Jesus. Amém? Deus os abençoe com essa breve palavra. Se você não conseguiu gravar nada, grave, que Jesus te ama. Não há solidão, não há nada que possa imperar na sua vida quando você dá um passo para Ele. Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Evelino.